O presidente Lula se reuniu com Hugo Motta em uma tentativa de apaziguar os ânimos com o Congresso Nacional. Repórter Vitória Abel traz as últimas informações dos bastidores e políticos como eles são, eles devem ter debatido também os caminhos para as eleições de 2026. Boa noite, Vitória. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, e falaram sim de 2026 e Lula, inclusive, pediu, reconheceu nesse almoço com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e também com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é sim um potencial candidato à presidência da República. Ele reconheceu que Tarcísio é um nome importante da legenda, que respeita isso, que entende a probabilidade de Tarcísio ser um candidato pelo Republicanos, mas mesmo assim pediu que o partido mantenha o diálogo com o governo, principalmente para manter uma governabilidade, ou seja, para garantir que o partido possa votar em propostas que sejam de autoria ou então que sejam de benefício para o governo. Portanto, o presidente Lula falou nesse almoço que imagina, muito provavelmente, que o Republicanos não estará com ele no ano que vem, mas que precisa ainda do partido para continuar tocando as pautas. Os integrantes do partido responderam para Lula que vão continuar apoiando aquelas pautas que são de importância, de relevância nacional, claro, aquelas que não firam, de certa forma, o que os parlamentares do partido pensam, ou seja, desde que não sejam pautas ideológicas, o partido deve continuar apoiando pautas que são de benefício, por exemplo, para a economia nacional, como a isenção do imposto de renda. A gente lembra que amanhã deve ser votada a urgência do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa é uma das prioridades do governo. Lula falou disso no almoço. O presidente da Câmara, Hugo Motta, novamente se comprometeu a pautar a matéria e amanhã, portanto, vai ser pautada a urgência, que é uma forma de acelerar a pauta, e o mérito da proposta deve ficar para a semana que vem. Durante esse almoço, onde foi servida inclusive uma picanha, Lula falou também de amenidades junto com Marcos Pereira, Hugo Motta, e também o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estava nessa reunião, nesse almoço. Lula muito preocupado, portanto, em como que o governo dele vai prosseguir até o ano que vem, mas já reconhecendo que Tarcísio é um potencial nome que deve entrar no caminho dele. Tiago. É isso, você falou sobre um almoço, já você volta para falar sobre um jantar de agora à noite aí em Brasília. Até daqui a pouquinho. Vou chamar a Dora Kramer, já o Kobayashi também, que quiser já entrar por aqui, Kobayashi. Ô Dora, deixa eu te perguntar o seguinte, essa tentativa de conversar com o presidente da Câmara, isso faz parte também do que o presidente Lula deve fazer, e no cardápio, essas discussões de cardápio e esse ponto que ele fala sobre Tarcísio de Freitas, Dora? Olha, é um assunto inevitável, evidentemente. Outro dia mesmo o presidente se encontrou com o Gilberto Kassab para falar do mesmo assunto. Claro, tal seria estranho, se ele tivesse completamente alheio ao que está acontecendo. Afinal de contas, é a reeleição dele que está em jogo. Então, ele precisa se informar. Agora, como presidente da Câmara, eu acho que tem uma outra pauta aí também. Tem a pauta do Congresso, especificamente, né? A questão da isenção do imposto de renda e os dois projetos de regulamentação das Big Techs, em dois aspectos diferentes, um relativo à concorrência, ou seja, com um aspecto econômico, e outro relativo propriamente ao conteúdo, que vai ter, evidentemente, uma resistência da oposição, porque aí começa a misturar aquela coisa de censura, liberdade de expressão e tal. E aí, de repente, voltamos àquele momento lá em 2023, quando havia um projeto que não conseguiu avançar. Então, eu tenho certeza, quando o presidente chama líderes de partido, presidente da Câmara, é que é o normal. O que não era normal, o que não foi normal, foi o primeiro ano, principalmente, um pouco do segundo também, mas o primeiro ano em que o presidente deu as costas para o Congresso, deu as costas do Brasil e ficou vagando pelo mundo, se envolvendo em assuntos que não eram da alçada dele. E aí isso teve um grande prejuízo, eu acho que foi um prejuízo de base, cujo resultado
presidente está vendo agora. Por isso que é muito difícil recuperação dessas relações com o Congresso, com os partidos do Centrão, com a maioria, com a tal da Frente Ampla, para a qual ele não deu a menor pelota lá atrás, e aí o pessoal foi se arrumar, e foi se arrumar num campo contrário a ele, presidente Lula. Pois é, Kobayashi, pela sinalização do que a gente teve nos últimos dias ou nas últimas semanas, pelo menos o Hugo Mota não está tão inclinado a atender o campo político contrário ao presidente Lula, com a discussão da anistia e outros pontos também. Sabe que o Hugo Mota foi muito pressionado aí nos últimos meses todos em relação aos acordos que teria firmado para alcançar essa cadeira de presidente, lembrando que ele foi amplamente votado, teve uma votação muito expressiva e, em troca disso, deveria cumprir alguns acordos para a oposição. O interesse em relação ao PL da anistia, que não vai adiante, independente do número de assinaturas, lembrando que a oposição já conseguiu, inclusive, maioria de assinaturas, mais de 250 assinaturas, e se depender do Hugo Mota, não vai adiante. Isso é tido por muitos da oposição como um descumprimento de acordo. E, por outro lado, segurou as pautas do poder executivo. Então, ele tem entregado o que interessa ao presidente da República, com algumas poucas exceções, em que ele pautou, por exemplo, urgência do IOF, aquela discussão do projeto de decreto legislativo que foi aprovado e gerou toda aquela discussão depois no Supremo Tribunal Federal. Com essas poucas exceções, ele tem atendido aos interesses do Poder Executivo e acredito que no cardápio desse encontro aí esteja, de fato, os interesses do Poder Executivo em relação à governabilidade no Congresso Nacional, claro que com consequências para as eleições, mas principalmente com como vai se portar Hugo Mota nos próximos meses nessa crise toda no Parlamento.